queridos ouvintes da Palavra de Deus, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de São João, capítulo 12, verso 35, que nos diz assim: Então Jesus lhes disse: A luz ainda está convosco, por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Queridos ouvintes, nós vemos que temos uma guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias. E essa guerra espiritual, o inimigo de nossas almas, tem bombardeado as nossas mentes para que nós não servimos a Deus. Aqui na palavra de Deus, ela é bem clara. Ela é bem clara que Jesus dizia: a luz ainda está convosco. Então Jesus está conosco para nós podermos vencer as trevas. As trevas são dias obscuros, dias escuros que nós passamos, lutas que nós passamos no dia a dia. Mas Jesus é a luz, louvado seja Deus. E nesta tarde, você que ainda não tem Jesus, louvado seja Deus. Deus quer dar essa luz, trazer esta luz para você, meu querido ouvinte. Quer te dar a paz, a alegria, a prosperidade. A palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, que você já tem a luz, já tem Jesus Cristo no teu coração. Deus fala nesta tarde: continue caminhando para a luz. Louvado seja Deus. E aqui Jesus dizia: a luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz. Caminhai para a igreja. Louvado seja Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, caminhe para a igreja para receber esta luz que é Jesus Cristo. E você, louvado seja Deus, meu querido irmão e irmã, que já tem Jesus, caminhe. É tempo de nós caminharmos para a igreja, usar os nossos pés para o caminho da luz. E aqui ele dizia: para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então o Senhor nos exalta nessa tarde, queridos irmãos, para mim e para você, para que nós andemos no caminho da luz, que nós não vamos para o caminho das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades espirituais, contra legiões de demônios que estão neste primeiro céu, lutando com o povo de Deus e lutando com aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E nós vemos, irmãos, que temos uma guerra espiritual dentro de nós. Todos os dias vemos que o diabo se rebelou contra Deus, assim diz a palavra de Deus, que o diabo se rebelou contra Deus e levou a terça parte dos anjos e colocou contra Deus. Louvado seja Deus. Não tenha medo da luta, não tenha medo, enfrente a luta, as trevas. Peça para que Jesus vá na sua frente no dia a dia das suas lutas, que Deus te dará vitória. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal, assim diz a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vemos que é uma guerra constante em nossas vidas. Aqueles bombardeios de maus pensamentos o inimigo coloca na mente do ser humano. Então nós temos que pedir a Deus nas nossas orações, para nós aprendermos a vigiar os nossos corações, porque, irmãos, o diabo tem jogado tantos sentimentos ruins nos corações dos seres humanos: mágoa, angústia, rancor, ódio, vingança, inveja,
E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que vigiar a porta do nosso coração. Quando nós vemos que qualquer um desses sentimentos querem entrar nos nossos corações, nós temos que orar a Deus, pedir um coração puro, limpo, reto diante da presença de Deus. Porque nós temos que lutar contra esses sentimentos ruins. E o inimigo, louvado seja Deus, ele tem bombardeado mentes. Porque nós vemos tantas guerras, tantas brigas, tantos assassinatos. São pessoas que estão andando nas trevas, pessoas que não querem andar na luz, pessoas que preferem o diabo do que a Deus. E nós que conhecemos a luz, nós temos que orar pelos nossos familiares, pela nossa casa, pela nossa vida, para que nós continuemos na luz, para que Deus venha salvar os nossos familiares, para que Deus nos dê a vitória. Então, esses sentimentos que o inimigo tem tentado colocar nos corações, povo de Deus, você que conhece a palavra, ore a Deus, peça para Deus limpar os vossos corações. Só assim nós andaremos sempre na luz, porque Deus é paz, Deus é amor, Deus tem tido misericórdia de nós. E nós temos que orar, pedir a Deus, tirar toda a podridão dos nossos corações, mágoa, angústia, rancor, ódio, inveja, ingratidão, tudo aquilo que não presta, para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, para que a luz esteja conosco. Irmãos, nós vemos ali em João 3, verso 3, que diz assim: qualquer nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Jesus é puro. Se nós temos esperança em Deus, se nós temos fé em Deus, nós temos que nos purificarmos mais e mais na presença de Deus. Cada dia que passa, mais e mais, nós nos santificarmos. Nós não temos que ter malícia, nós temos que olhar para o nosso irmão, ter sentimentos de misericórdia, não só para o nosso irmão na fé, mas sim para o ímpio também, porque eles são folhas secas. Vem o vento, bate e eles não sabem para onde vai, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos para onde nós vamos quando nós santificamos a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, aleluia, nós temos, aleluia, que nos purificar, nos preparar, porque, irmãos, a luta é grande, aleluia, mas, aleluia, nós temos que ter forças espiritualmente, nós temos que ter um alicerce espiritual, e esse alicerce nós construímos com oração e jejum. Irmãos, para que as trevas não se estabeleçam em nossa vida. O diabo veio para matar, destruir, mas lembre-se, queridos, que Jesus veio dar vida em abundância. Nós vemos ali, queridos, ali nós vemos que Adão, lá no jardim do Éden, ele andava pelo jardim todas as tardes. Ele e Eva andavam juntos. Até então os dois andavam nus. Mas eles não tinham malícia, não tinham maldade. Mas Eva não vigiou e deixou a serpente, que é o diabo, entrar no seu coração e levou Adão a pecar. E se nós não vigiarmos, queridos irmãos, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, o diabo também pode nos usar. Como Pedro era um homem de Deus, louvado seja Deus. Ele andava ali com Jesus. E ali, irmãos, ele era um homem assim, briguento, brigão, marrudão. Mas ele era de Deus. Tanto é que ele cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote. E ali ele andava com Jesus. Era um homem de Deus. E nós vemos, queridos irmãos, que Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás.
Então, irmãos, se nós não vigiarmos, nós procurarmos ter sentimentos bons, pensarmos coisas boas, consagrar a nossa vida em oração e jejum, para que o Espírito de Deus venha nos usar. Nós não podemos deixar o diabo nos usar, porque já tem muitos aí no mundo que dão lugar para o diabo usar. Então nós temos que abrir o nosso coração, não termos malícia quando nós olharmos para um irmão, para uma irmã, não termos maldade com o nosso próximo. Porque se nós formos assim, o Espírito Santo de Deus vai nos guardar. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter pensamentos bons, um coração generoso, bom. Por mais que você não tenha reconhecimento, você ajuda as pessoas e as pessoas não te dão valor, mas a palavra de Deus fala que nós nunca devemos desfalecer de fazer o bem. E não importa a quem, queridos, nós temos que continuar, nós não devemos desfalecer de fazer o bem, não julgar ninguém, não prejudicar ninguém, porque a palavra de Deus diz que todo olho, queridos irmãos, e todo joelho se dobrará perante ao Senhor. Irmãos, e nós andamos numa luta espiritual muito grande. O diabo tem soltado os bombardeios em tantas mentes e tantos corações. Irmãos queridos, nós vemos, se nós estudarmos as igrejas do passado, no ano de 150, nós vemos que havia homens terríveis que interpretavam a palavra de Deus errado para colocar as heresias nas igrejas e enganar o povo. O marcionismo. O marcionismo era o maior inimigo da igreja. Um homem que poderia ter destruído a igreja se não existissem homens que lutassem contra as heresias. Esse marcionalismo, louvado seja Deus, era uma mistura de cristianismo com o cianismo. O marcionismo usava o livro de Lucas 3, verso 1 e 4, verso 31, para prevalecer a palavra deste homem Márcio, para confundir o povo. Então, irmãos, nós temos que lutar. Você que é homem e mulher de Deus, você tem que lutar, louvado seja Deus, e não permitir as heresias dentro da igreja. Louvado seja Deus. Você que é líder de ministérios, você tem a obrigação, louvado seja Deus, de pregar o que está dentro da palavra do Senhor Jesus e não permitir que as heresias entrem no seu ministério. Porque, irmãos, cada vaso, cada um tem uma função na casa do Senhor. O pastor é para pastorear a igreja, o evangelista é para evangelizar, a missionário levar a palavra de Deus aonde Deus enviar. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Pregar a palavra, queridos ouvintes, é uma honra que Deus nos dá, mas também é muita responsabilidade. Porque se nós não pregarmos a palavra de Deus, a verdade, o Senhor, louvado seja Deus, nos cobrará. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E o pastor que não pastorear as ovelhas, que não cuidar das ovelhas, e deixar as heresias, o pecado entrar dentro da igreja, ele dará grande mesmo conta com Deus, queridos. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrarão
perante o Senhor no dia do arrebatamento da igreja, no dia do juízo final. Todos nós daremos conta dos nossos atos diante de Deus. Então, você que é homem de Deus, mulher de Deus, você pastor que dirige, pastoreia rebanho, você missionário, líderes de igreja, esta palavra é para você. Não permita que as heresias entrem no seu ministério, na sua igreja. Bom, apesar que a igreja é do Senhor Jesus, nós estamos aqui obedecendo a ordem de Deus, porque o cabeça da igreja é Jesus. Então, todo joelho se dobrará e dará conta dos seus atos para Deus. Então, é muita responsabilidade. Não cante de galo, dizendo, esta igreja é minha, esta igreja é do Senhor Jesus. O Senhor te escolheu, te ungiu, te levantou para você rebanhar, cuidar do rebanho do Senhor. Não deixe perder nenhuma ovelhinha do Senhor Jesus, porque se você deixar perder uma ovelha do Senhor, o Senhor cobrará muito de você. Então nós temos que ter responsabilidade com Jesus e a palavra dele, quando nós cuidamos de um rebanho e quando nós pregamos a palavra de Deus. Nós temos que pregar a verdade, nós temos que ensinar o povo de Deus a verdade. E você, povo de Deus, leia a Bíblia, peça entendimento à palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo te dirigir e te dar entendimento, porque o Senhor não quer que nenhuma alma se perca, porque o Senhor cobrará, porque todo joelho se dobrará. E naquele grande dia nós vamos ver. E nós vemos, irmãos, que aqueles homens lutavam contra, louvado seja Deus, o marcianismo. Este homem que queria colocar, aleluia, heresias dentro da igreja. Louvado seja Deus. Cuidado com a estratégia que você usa para ganhar as almas para o reino de Deus, para você não levar heresias dentro da tua igreja. Porque, irmãos, o evangelho genuíno, verdadeiro, é você pregar contra o pecado. Louvado seja Deus. A igreja aqui na terra, a obrigação da igreja aqui na terra é pregar o verdadeiro evangelho, é salvação de almas. E nós vemos que aqueles homens, eles lutaram para não entrar as heresias na igreja. E havia também o montanismo. Montanismo era o mais difícil de se identificar, queridos. O montono, ele era bispo da Frigia, que era o estudo do Espírito Santo. Então, queridos, o montanismo tirou as profecias de cura, desapareceu por causa da apostasia da igreja. E nós vemos que tem ministérios aqui na terra, pastores, que não aceita revelação do Espírito Santo de Deus nas suas igrejas. Não quer que o Espírito de Deus faça obra dentro das igrejas. O dom de revelação está na Bíblia, de profecia está na Bíblia, o dom de cura está na Bíblia, o dom da pregação, da palavra, da ciência, da sabedoria está na palavra de Deus. E muitos não aceitam que o Espírito de Deus venha revelar o dom de cura também. Muitos só usam a palavra e muitos não aceitam a manifestação do Espírito Santo nas suas igrejas. Então eu digo a você, líderes, cuidado, porque naquele grande dia o teu joelho se dobrará perante Jesus e você dará conta. Louvado seja Deus. Dará conta dessas almas, aleluia, dará conta de tudo que você fizer de errado aqui na terra. Então as profecias de Montano
só as dele eram verdadeiras. E tem muitos líderes que pregam, eles pegam um versículo da Bíblia isolado e pregam para dizer para o membro: isso é pecado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas não vê o contexto inteiro para dizer o significado. Muitos têm ensinado seus membros, por isso que muitos estão caindo da fé, já não tem mais fé no Espírito Santo, já não crê mais em revelação, já não crê mais nada porque estão mortos da fé, porque os seus líderes têm matado o povo de Deus na fé. E nós vemos que o Montano, ele distorcia a palavra de Deus e ele só queria que as ideias dele fossem verdadeiras. Louvado seja Deus. As profecias de Montano, só a dele era verdadeira. E só 2 profetisas que ele dizia que era de Deus, que estavam entrando na era do Espírito, doutrina rígida. A palavra de Deus diz que tudo convém, mas nem tudo é lícito. Louvado seja Deus. O desafio era muito grande. E o desafio da ortodoxia era falar coisas demais, estabelecer a fé. O cânon era o credo e os bispos. O credo significa regras. Escolhe quem entra e quem sai. Então você toma cuidado. Aleluia. Aquele homem, aquela mulher de Deus que está no teu ministério e você quer derrubar, você quer que saia da igreja, líderes, cuidado. Porque aquele homem escolhia quem entrava e quem saía, cuidado com quem entra também no seu ministério, que quer andar junto com você do teu lado, e aquele que você quer jogar para fora. Todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Então é uma guerra, queridos, espiritual, que nós enfrentamos todos os dias. E nós vemos, irmãos, que ali Adão pecou, mas ele pagou um grande preço. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que vigiar os nossos sentimentos, o nosso coração, porque o diabo pode nos usar sim. E temos que estar em constante oração, jejum, constantemente lendo a palavra de Deus. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É um cego que não tem rumo na vida. É uma folha seca que bate o vento leva e sem rumo, não sabe para onde vai. Nós vemos lá, queridos, no livro de Efésios 6, verso 10, que nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. E nós vemos que o diabo tem bombardeado muitas mentes dentro das igrejas, colocando contendas, muitos obreiros brigando pelo poder, pela posição, para ficar naquele lugarzinho do púlpito ali. Louvado seja Deus. Você já imaginou se Jesus chega nessa hora para arrebatar a igreja? Quantos vão ficar? Louvado seja Deus. Nós temos que vigiar. A nossa luta é contra o diabo. Tira esse sentimento de grandeza do coração. Aqui o Senhor usa os vasos dele como ele quer. Não tem aquele pregador que prega melhor ou aquele prega menor. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo nos usar, nos dar inspiração para pregarmos a palavra de Deus. Não ficarmos brigando com um ou com o outro dentro da igreja, quem prega melhor, quem é mais usado, quem é menos usado.
Porque aquele que está em santificação, em purificação na presença de Deus, o Espírito Santo usa cada um como quer, da maneira que Ele quer. Basta nós obedecermos a Deus e parar de meninice. Isso aí é meninice na presença de Deus. Porque se Deus vier, muita gente vai ficar. Então nós temos que ter temor nos nossos corações. E nós vemos que o diabo existe. O diabo existe mesmo. Muitos não creem, mas o diabo existe. Vemos o endemoniado Gadareno. Existia um demônio naquela vida. E Jesus libertou aquele homem. Mas você tem que vencer a luta contra Satanás. Nós vemos ali em Lucas 4, quando Jesus foi levado para o deserto e Satanás lutou com Jesus. Mas Jesus, ele tinha a vida dele espiritual, já tinha um alicerce espiritual diante de Deus. E nós temos que alicerçar a nossa vida na palavra de Deus, em oração e jejum, para quando vier as tentações, nós sabemos identificar e vencer a Satanás. E Jesus estava ali, queridos, 40 dias de jejum e oração. Nós temos que orar, jejuar, nós temos que fazer propósito com Deus. Aleluia, porque Deus tem poder em pleno século 21, levantar paralítico, curar canceroso, libertar as pessoas das drogas, da prostituição, do roubo. Deus tem poder até de levantar defunto que está dentro do caixão, em pleno século 21. Nós temos que crer, porque se Deus não fizer, não há outro Deus e não há ninguém que faça esses milagres. Mas por que Deus não faz esses milagres nesse século? As igrejas, você entra, ora, canta, você quase não sente a presença do Espírito Santo. E nenhum defunto levanta, nenhum paralítico anda. Louvado seja Deus, porque as contendas, a falta de vigilância, as heresias dentro da igreja, como o Espírito Santo de Deus, ele vai operar. Mas Jesus ficou 40 dias em oração e jejum. E já pensou? 40 dias de oração e jejum, o diabo não resiste. Você não é enganado, porque Jesus não foi enganado. O diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus estava 40 dias em oração e jejum. O que Jesus disse? O diabo não fez a vontade do diabo. Jesus não fez a vontade do diabo. Quantas lutas o diabo lança em nossas vidas, lança nas nossas mentes. É uma guerra constante espiritual, enorme, mas temos que estar revestidos, como Jesus estava, em oração e jejum. Será, irmão, que você está revestido para lutar contra o diabo? Será que você está preparado? Será que você sabe com quem você está lutando? O diabo aqui na terra tem força, mas para Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. No estalar de dedo, Deus faz grandes milagres. Mas você tem que saber com quem que é o teu adversário, porque o diabo, ele é astuto, ele é uma serpente. Ele entra de fininho. Jesus bate na porta, ele pede licença para entrar no teu coração. O diabo já vai arrombando, ele não pede licença para entrar. Então você tem que saber, o diabo existe. E você tem que saber com quem está lutando. Muitas vezes nós não vigiamos e deixamos o diabo entrar. Começamos a perseguir um irmão, uma irmã.
E quantos têm derrubado muitos irmãos nas igrejas na fé, têm matado os irmãos na fé. Nós temos que ter, igreja do Senhor, um caráter de Cristo. Nós temos que orar pelos que nos perseguem e que nos maldizem. Você pode dizer, é difícil, mas não é impossível. Se nós começarmos a orar pelos que falam mal de nós, beija na frente e por detrás fala mal. Não é impossível para Deus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na luz, nós não podemos deixar a treva entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E nós vemos, irmãos, que Jesus respondeu para Satanás: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Se nós não temos entendimento, nós devemos orar e jejuar e pedir para Jesus, para o Espírito Santo, nos dar um entendimento dentro da tua palavra. Aí você vai ver se alguém vai te enganar. Você vai saber discernir as heresias das igrejas, quem está pregando pelo Espírito, quem está pregando pela carne. Louvado seja Deus. Esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus nos dá esta autoridade para vencer a Satanás. Quando nós deixamos o nosso orgulho, o que mata é o orgulho deixar no coração. Quantos irmãos e irmãs, tem deixado o orgulho entrar no seu coração, achando que você é o melhor da igreja, você é o mais usado, aquele outro lá não é usado. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que matar esse orgulho, pedir para Deus tirar o orgulho do coração, porque como o Espírito Santo vai usar um coração orgulhoso? Como o homem é tão vaidoso, E muitos líderes, irmãos, conhecedores da palavra, que tem até teologia, pensa que é o dono da cocada preta e não está com nada, O Espírito Santo já passou de longe. Porque Deus usa aquele que é humilde, aquele que é pequenininho. Então vamos obedecer. Vamos ser humildes, vamos tirar o orgulho do coração. Esta oportunidade de hoje que Deus nos dá para nós, para mim e para você. Aleluia, porque nós devemos andar em constante vigilância para que esses sentimentos não entrem na nossa mente e no nosso coração. A nossa soberba, e nós humilhamos os nossos irmãos. Nós só vamos vencer a Satanás quando nós tirarmos a soberba do nosso coração. Você não é nada, eu não sou nada. Quem tem que ser tudo na nossa vida é Jesus Cristo, eu e você. Irmão e irmã que conhece a palavra de Deus, nós dependemos de Deus para tudo. Sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não somos ninguém. Por isso nós temos que ter muito cuidado no nosso andar, no nosso olhar, no nosso pensar. Como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos o nosso irmão, como nós tratamos a nossa irmã na fé, como nós tratamos os nossos vizinhos e os nossos parentes. A humildade cabe em todo lugar. A palavra de Deus diz que aquele que é humilhado será exaltado, mas aquele que se exalta, Deus o humilhará. Então não vamos humilhar ninguém na igreja. Vamos vigiar. Resista o diabo, irmão, e ele fugirá de vós. Se seu irmão te convidar para andar 1 milha com ele, ande 2 milhas. Por isso tem muitos crentes que não vencem as suas batalhas. Nós não temos, novamente eu vou dizer, que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes das trevas
contra os principados, que não é só um demônio, mas sim legiões. Nós somos o corpo de Cristo. Devemos estar unidos em comunhão. Quantas igrejas e irmãos estão brigando um contra os outros? E o diabo disse para Jesus: dar-te-ei a ti todos os reinos deste mundo, se você me adorares. Irmãos, Jesus rejeitou tudo que Satanás ofereceu para ele. Então você também rejeite os pratos que o diabo tem colocado nas tuas mãos. Rejeite o pecado e siga a tua vida com Jesus, santificando a sua vida. Não queira passar na frente do teu irmão ou humilhar o teu irmão e a tua irmã. Louvado seja Deus, porque Deus olha pelos que é de Jesus realmente. Deus sabe aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. E o que o diabo está oferecendo para você, meu irmão? Quais são os pratos disso? Medite bem. Nós temos que estar firme na palavra de Deus, cingindo os nossos pés no evangelho da paz. Nós temos que ter paz no nosso coração, usar os nossos pés para caminhar para a igreja, ler a armadura de Deus, a palavra de Deus, que é o capacete, porque a nossa mente estará ungido com a palavra de Deus, e assim o Senhor Jesus nos dará vitória. E Jesus disse para o diabo: vai-te para trás de mim, Satanás, está escrito, só o teu Deus adorarás. Então nós não vamos idolatrar pastor, pastora. Não vamos formar panelinhas nas igrejas, porque tem outro detalhe: o Espírito Santo não opera em dois reinos divididos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Seja do partido de Jesus. Seja um homem e uma mulher inteligente. Quando alguém te convidar para entrar na panelinha deles, não entre. Use a sua inteligência. Eu sou do partido de Jesus. Se você quer andar na luz, se você quer ter luz na tua vida, paz no teu coração e quer vencer todas as suas pelejas contra Satanás e ser um homem e uma mulher aqui na terra abençoado por Deus, só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos obedecer, porque sem Deus, meu irmão, você não é nada. Sem Deus você não vai conseguir caminhar. Só vai conseguir vencer quando você começar a obedecer às regras cristãs. Não adulterarás, nem cobiçar as suas irmãs, nem os irmãos. Aí você vai vencer. Não roubar, não matar. Mas eu não estou matando ninguém. Você pode não estar matando com arma ou faca, mas você está matando seu irmão e sua irmã espiritualmente. Isso perante Deus é um assassinato. E o Senhor te cobrará isto. Se você estiver fazendo isso, se conserte enquanto há tempo. Porque ainda Jesus não veio. Mas se ele vier e você estiver nessa situação, você não entrará nas moradas que Deus foi nos preparar. A palavra de Deus é bem clara. Porque de Deus ninguém se esconde. Deus sonda os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos rins. Porque foi Ele que nos formou. Então Ele nos conhece. E Deus nos exorta para que nós paramos de fazer essas coisas. Se nós quisermos ver o reino de Deus, nós temos que ter fé. Louvado seja Deus. Temos que ter fé em Jesus. Deus quer abrir o mar vermelho da sua vida, como usou Moisés, louvado seja Deus, para abrir o mar vermelho, para que o povo de Israel passasse. Faraó vinha atrás para matar o povo de Deus.
Mas os soldados de Faraó morreram. Louvado seja Deus. Mas Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, na minha vida, na sua vida, querido ouvinte da palavra de Deus. Ele quer colocar por terra os gigantes da sua vida. A história de Davi, né? Vinha aquele gigantão lá, aquele homem grandão, forte, que se achava poderoso. Ele vinha todo bam, dizendo que ele era o bom, que ele era o gostosão, que ele iria vencer ali. E ali viu o menininho Davi, pequenininho, né? Eu imagino, né? O que aqueles soldados pensaram. Nossa, aquele menininho vai morrer ali, ó. Mas quando ele foi enfrentar o gigante, aleluia, Jesus, ele disse: eu vou em nome do Senhor. Então, irmãos, não seja o grande, o bambambam, não. Seja o menor da casa de Deus, para que você vença as lutas espirituais, as suas lutas materiais, sentimentais. Deus quer dar grandes vitórias para o povo dele. Não seja o gigantão, o gostosão, a gostosona, não. Porque nós não somos gostosão, a gostosona, não. O gostosão é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Esse sim, que nós temos. E nas nossas lutas, nas nossas pelejas, nós temos que colocar Deus na nossa frente. Como o Davi, quando ele foi lutar com o gigante, ele colocou Deus na frente dele. Por isso que ele venceu o gigante. Mas se você não colocar Jesus na sua frente, você não vai vencer guerra nenhuma. Aquele que estiver com o coração aberto para Deus, Ele vai te fortalecer para vencer todas as suas batalhas. Te levantará e te levará para lugares que você não conhece. A palavra de Deus diz assim: clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes que não sabes. Tem muitas guerras e muitas lutas que você está enfrentando. Clame ao Senhor. E muitas coisas que você não sabe. Aleluia. Que Deus tem para te proporcionar agora, no presente e no futuro. Só Ele sabe. Mas você tem que aprender. Em vez de reclamar com a sua amiga vizinha, ou reclamar com o pastor, dobre o teu joelho na tua casa e conta para o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, que Ele vai resolver o teu problema. Coloca Deus, aleluia, na sua frente. Nós sabemos que o campo de batalha é o conhecimento da palavra de Deus, a obediência e a santificação. Eu vou repetir. Nós sabemos, irmãos, o campo de batalha é o conhecimento da palavra de Deus e a obediência e a santificação. Em Romanos 5, verso 8 nos diz, na palavra de Deus, nos diz assim, queridos: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou repetir. Na palavra de Deus nos diz, mas Deus prova o seu amor. Deus está provando o teu amor diante de Deus. Se realmente você quer servir a Deus, se realmente você está na igreja para a salvação da tua alma, se realmente você está aí caminhando para a igreja para a salvação da alma, ou para Deus abrir a porta do emprego, ou para Deus arrumar um casamento, ou para você ficar rico. Irmãos, se Deus quisesse deixar rico todos os crentes, Deus deixava. Mas a riqueza que Deus quer nos dar é a riqueza espiritual.
Deus não quer que nós sejamos ignorantes espiritualmente. Nós vemos tantas pessoas sábias, têm faculdade, né? Mas são pobres de espírito, não creem que Deus existe, não têm fé em Deus. Deus deixou os médicos, a medicina para nós usarmos. Mas a palavra de Deus nos ensina a nós termos fé e confiança em Deus. E antes de nós ir no médico, nós devemos orar: Senhor Jesus, prepara um médico para nós. Porque tem muito médico que estudou, mas não sabe nada. Louvado seja Deus. E ainda pode te passar um remédio errado e você morrer. Que tem acontecido muitas vezes. Então nós temos que pedir a direção de Deus, orar. Louvado seja Deus. Porque o Senhor tem provado se realmente nós queremos servir a Deus. Ele tem provado o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é porque você paga o dízimo, você dá oferta, você é obreiro, você é pastor, você é pregador, você é cantor, louvado seja Deus, que você não tem pecado. Jesus morreu por nós, ali na cruz do Calvário. Mas nós ainda somos pecadores. Nós pecamos no falar, no olhar, no pensar, no deitar, no julgar o nosso irmão, a nossa irmã, que nós não devemos fazer isso. Você está igual o fariseu? Eu pago o dízimo. Eu dou oferta. Enquanto aquele pecador, ele foi mais inteligente. Ele falou: Senhor, eu não sou digno. Eu tenho os meus pecados, perdoa os meus pecados. Esse sim foi inteligente. Então nós temos que ser inteligentes, sábios, pedir perdão todos os dias dos nossos pecados, das nossas falhas, colocar Deus na nossa frente e consertar o nosso altar todos os dias. Não é porque nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, estamos na igreja, aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nós já estamos salvos, não. Jesus vai nos julgar também pelas nossas obras. Porque eu vou repetir de novo. Todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então nós não vamos escapar de nada. Por isso nós temos que procurar ser um ser humano melhor, porque nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Jesus. Queridos, nós que conhecemos a palavra, mais uma vez eu vou dizer, vamos vigiar. Deus nos prova muito no tratar com os nossos irmãos, no tratar com a nossa família. Porque tem irmãos e irmãs que é só bom na igreja, com os amigos, mas dentro de casa é um demônio. Tem que mudar isso. Se você ama a Deus, se você quer a salvação da tua alma, primeiro você tem que tratar bem a tua família, para depois você tratar os irmãos, os seus colegas, seus vizinhos. Amém, igreja do Senhor? Deus prova o teu coração para ver se você é um soberbo ou é humilde. Você já tentou se examinar a si mesmo? Você tem se examinado todos os dias? Se você não é um soberbo, lá no fundo do teu coração, não é porque você seja um obreiro e está na presença de Deus que você não deixa de ser um pecador. Queridos, todos nós. Queridos, Deus quer que nós tenhamos um coração aquebrantado e humilde na presença dEle. Lá em Coríntios nos diz que antes de nós participarmos do corpo e do sangue, que nós devemos nos examinarmos. Será que você se examina? Você examina mais a vida do teu irmão, do teu vizinho, do que a sua própria vida, né? Porque é muito fácil nós examinarmos a vida do outro
falarmos do outro do que nós olharmos para a nossa casa, para a nossa vida. Irmãos, tem irmãos que às vezes fica julgando o seu próximo, fica julgando o teu irmão, tua irmã, falando da missionária, falando do pastor, enquanto seus filhos estão lá nas drogas, nas má companhia, que você devia estar dobrando o joelho e estar orando por todos. Deus não quer isso, não. Deus quer que nós nos examinamos, que primeiro nós olhamos a nossa vida, a nossa casa, antes de julgar e falar do outro. Nós temos que observar a nossa vida, porque observar outras pessoas é fácil, mas se nós examinarmos a si próprio é difícil, né? De nós vermos os nossos erros. Estamos nas mãos de Deus, queridos. Nós somos um vaso de Deus. Então nós temos que fugir, louvado seja Deus, de qualquer contaminação do mundo. E esta é a palavra que Deus deixou para você. Se examine a si mesmo. Olha para a tua vida em vez de olhar para a vida do teu irmão. Porque as lutas espirituais são grandes, mas nós vamos vencer se nós colocarmos Jesus na nossa frente. Pedir para Deus, nós temos que ter um alicerce espiritual. Porque tem muitos pastores que levantam obreiros, obreiras, e aqueles obreiros, aquelas obreiras não têm um alicerce espiritual. Quando eu comecei a minha carreira no Evangelho, eu comecei limpando o chão, lavando o banheiro, cuidando das flores. Mas eu sempre dobrava o joelho 3 vezes no dia, como Daniel dobrava o joelho. Louvado seja Deus. E eu buscava muita sabedoria, discernimento, entendimento na palavra. Orava pela minha família, por mim, louvado seja Deus. E eu já tenho 37 anos de evangelho. Se não fosse Deus na minha vida, eu já estaria morta. Então eu sou muito grata a Deus por estar, louvado seja Deus, na presença de Deus. E para mim chegar nesta posição de missionária, eu fui muito provada por Deus. E até hoje sou, louvado seja Deus. Mas Deus tem dado vitórias para mim, porque eu procuro, louvado seja Deus, santificar a minha vida, viver em oração, colocando Deus na minha vida, porque eu não me importo se as pessoas falem de mim, se gosta de mim, quem gosta de mim, amém, quem não gosta eu oro também, louvado seja Deus. O importante para mim é eu vencer o diabo, e o dia que Jesus vier para mim, eu quero ter a minha alma salva. Eu procuro me examinar todos os dias as minhas falhas. E peço a Deus que me ajude, que eu corrija. E você faça o mesmo, querido ouvinte da palavra de Deus. Você ainda que está nas trevas e não aceitou a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu vou orar por você agora. Aceite Jesus. Jesus é a porta, não há outra porta. Louvado seja Deus. E você que já tem Jesus, conserta o teu altar na presença de Deus e continua dando glória a Deus, que a bênção é tua, irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Louvado seja Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite, porque a maior riqueza de todas as riquezas desta terra, a maior riqueza que nós adquirimos é nós aceitarmos a Jesus e procurar fazer a vontade de Deus. Então eu vou orar por você agora, Senhor Deus e Pai. Nesta hora gloriosa de oração, eu estou aqui mais uma vez na Tua presença. Eu te peço, meu Deus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões, Senhor. Pensamentos e obras, e vá de encontro a esse amado ouvinte, Pai. Pois eu entreguei a Tua palavra que o Teu Espírito Santo me concedeu neste dia, meu Pai.
Que o Senhor possa entrar nos corações, Espírito Santo de Deus, e possa trabalhar, Senhor, porque ainda o Senhor nos dá uma oportunidade de nós consertarmos os nossos altares na Tua presença, porque o Senhor não quer que nenhuma alma se perca neste mundo, mas o Senhor quer salvar todas as almas, Senhor Jesus. Eu te peço, vá de encontro, Senhor, a esta pessoa que ainda não aceitou Jesus. Ó Senhor, e agora, Senhor, ele quer aceitar a Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha escrever o nome dele no livro e o nome dela também no livro da vida, Senhor Jesus. Para que naquele grande dia da redenção, Senhor, eles possam estar salvos, meu Pai. Esse irmão, essa irmã, este obreiro, esta obreira, Pai, que juntamente ora comigo também nesta tarde, Pai. Que o Senhor venha sustentar nas suas mãos e que cada um do teu povo nesta tarde, Pai, venha, Senhor, refletir, venha, Senhor, se examinar a si próprio e venha ver os seus defeitos e venha procurar consertá-los. Ainda enquanto é tempo, ainda quando o Senhor nos dá esta oportunidade, Pai, para nós podermos alcançar o seu reino, Pai, porque o Senhor morreu ali na cruz por nós, e nós não podemos, Senhor, rejeitar esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu de salvação das nossas almas, Pai. Eu entrego essa humilde oração e este povo, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, receber esta humilde oração e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.